E o que aconteceu foi que há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, surgiu um padrão em nossos esforços. Nós o vimos nos dados, vimos isso em nossa análise. E é isso que quero compartilhar com vocês aqui hoje, o que me leva ao que espero que não pareça um insulto para nenhum de vocês. Portanto, estou apenas preparando-os para isso. Mas eis o que descobrimos. Descobrimos que se fizéssemos um gráfico, e espero que consigam ver isso. Você consegue ver esse eixo? Bem, é uma ideia bem simples. O que queremos fazer é colocar a potência nesse eixo potência. E isso é o trabalho dividido pelo tempo. Força vezes distância dividida pelo tempo. Isso é muito importante. Força vezes distância dividida pelo tempo. Quero saber quanto você pesa. Quero saber quanto pesa a carga com a qual está trabalhando. Quero saber o quanto você a deslocou. E quero saber quanto tempo levou. E se você me der isso, posso dizer qual foi a potência de saída para a atividade. Posso fazer isso com o conceito de remo, posso fazer isso com agachamentos, posso fazer isso com flexões, posso fazer isso em uma escalada com corda. É difícil em alguns domínios, como a corrida, muito difícil. É um tipo de coisa incômoda, mas fundamentalmente isso não importa. Porque quando comparamos essas alterações de potência, o erro é de ordem 0 e se cancela. Estou ficando um pouco matemático aqui, mas deixe para lá. Mas isso não era importante para a ciência. Portanto, o que fizemos foi colocar a potência nesse eixo e a duração do esforço aqui. Tempo de esforço. Isso diz duração. Agora, o que queremos fazer é pegar uma atividade que leve cerca de 10 segundos, por exemplo. Mas isso não importa. Apenas algo de curta duração. Não me importa o que seja. Mas o que quero fazer é encontrar algo que leve cerca de 10 segundos e fazer um gráfico da potência de saída. Vamos fazer isso em 3 lugares diferentes, em 3 atividades diferentes. Vamos dar uma olhada em um pull-up com peso máximo de uma repetição. Vamos analisar um agachamento frontal para fazer uma única elevação de cabeça. E isso, com o peso máximo, pode levar 10 segundos para ser feito. Está me entendendo? E depois 3 puxadas do rolo. Vamos fazer as contas e descobrir qual é a potência e obter um ponto de dados aqui. Vamos fazer isso em 20 segundos. Vamos fazer isso em 1 minuto. Vamos fazer isso em 20 minutos. Vamos criar uma escala logarítmica aqui que funcione para mim. Vamos fazer isso em 1 hora e em 10 horas. Vamos pegar esses pontos de dados aqui e calcular a média deles. E o que você fará é descobrir que temos uma curva que representa uma atleta. E a verdade é que posso fazer isso para uma empresa, um batalhão ou um universo. Mas o que tenho aqui agora é um gráfico da potência de saída, de curta duração a longa duração, com a média de um punhado de disciplinas ou modalidades em cada momento. Está me entendendo? Este é o nome técnico do que temos aqui. De fato, para ir direto ao ponto, se você observar a área sob a curva desse atleta ou de uma empresa, quando você integra a curva de potência, o que obtemos é que essa área, a área sob a curva, representa com precisão e exatidão a capacidade de trabalho desse indivíduo em amplos domínios temporais e modais. A capacidade de trabalho do indivíduo em um amplo domínio de tempo e modal. Amplos domínios modais, fazendo todos os tipos de coisas diferentes. Amplos domínios de tempo, de curta a longa duração. Eis o que temos. De repente, tenho uma medida quantificável, exata e precisa. Uma medida científica em unidades físicas fundamentais de condicionamento físico. Adivinhe só, isso se manteve de forma maravilhosa em nossos 3 modelos operacionais. E de fato não olhamos mais para eles. Eu quero saber, qual é a capacidade de trabalho? Qual é a capacidade de trabalho? Isso é significativo, isso é importante. O desempenho, o movimento físico é sempre, em toda a ciência, analisado. MKS. Metros. E qual é o deslocamento? Qual foi a distância ou o comprimento? Quilogramas. E estamos apenas trabalhando com uma métrica aqui. Quilogramas. Qual é sua massa? Para nosso uso, o mesmo que seu peso. Na verdade, o peso é a massa aplicada em uma aceleração. Mas não se preocupe com isso. Seu peso funciona ainda melhor. Quanto ele pesa? E o tempo? Quanto tempo demorou? Não há nenhum aspecto da mecânica newtoniana da cinemática que não seja derivado de metros, quilogramas e segundos. Preciso saber sua massa. Preciso saber a distância percorrida.
E quero saber quanto tempo levou. E quase todo o resto é irrelevante no sentido macro. Por que isso não foi feito com o desempenho humano? E agora é minha opinião. Recebi isso do coronel B.P. McCoy, nosso amigo coronel da Marinha. Ele disse que o corpo humano, o ser humano, é o chassi de todos os sistemas de armas conhecidos. Eu pensei, uau, será que eu acredito nisso? Sim, acho que tenho que acreditar. Por que não estaríamos procurando otimizar esse desempenho? Por quê? Não tenho uma resposta para isso. Não tenho uma resposta para isso. Mas isso precisa ser feito. E vou lhe dizer uma coisa. O CrossFit vai fazer isso, você vai fazer isso, ou outra pessoa vai fazer isso. Mas esse é o futuro. Ainda não encontramos um único aspecto da cinemática em todo o universo que não precise ser descrito em termos físicos fundamentais. Isso não aconteceu aqui. O que temos aqui é fundamentalmente uma negligência da responsabilidade científica de começar a olhar para essas coisas, para esses resultados dessa maneira. E acho que tivemos um sucesso notável com isso. Todo treino que realizamos. E você viu essas Helen aqui, Daiane, parece muito divertido, muito entusiasmo, suor e muito rigor e tudo mais. Mas o que você tem em cada treino é um ponto de dados mensurável, observável e repetível. Que pode falar especificamente sobre o desempenho daquele atleta, daquele indivíduo, daquela empresa ou daquele grupo naquele momento. E posso usar esses dados para fazer afirmações significativas sobre a eficiência. Qual é a taxa de tempo de eficácia? Qual é a adaptação do exercício? O que ele faz? Ele vai melhorar a resistência cardiorrespiratória? Vai aumentar sua capacidade na via metabólica de médio alcance? Estamos apenas tentando aumentar a flexibilidade? Quero melhorar o tempo da pista de obstáculos? O que estou fazendo? Especificamente, o que o programa gera em termos de resultados? Essa é a sua eficácia. Eficiência, qual é a taxa de tempo dessa adaptação? É ótimo fazer 50 flexões. Há uma grande diferença quando você chega lá em 2 anos versus 7, certo? Grande diferença, grande diferença. Qual é a eficiência? Qual é a taxa de tempo da adaptação e a segurança? Quantos foram afastados ao longo do caminho? Isso é importante. Vou lhe dizer uma coisa. Tem um programa que começa com 10 rapazes e no final do ano apenas um deles está vivo, mas é um grande atleta. Não sei se a troca valeu a pena, certo? Não parece ser um programa do qual eu queira fazer parte. Esse é um tipo de julgamento normativo. Nem precisamos ir até lá. O que precisamos fazer primeiro é falar sobre a eficácia de um programa. Quais são os resultados? A eficiência, qual é a taxa de tempo dessa adaptação? Quanto tempo leva para obter esses resultados? E a segurança? Quem ficou de pé e quais foram as lesões sofridas ao longo do caminho? Você não chegará para esse ponto até que possa começar a coletar dados mensuráveis, observáveis e repetíveis. A que se resume as unidades físicas fundamentais de todo o movimento. Quer se trate de motocicleta, Humvee ou jato, não há nada que não use essas unidades fundamentais para analisar o desempenho, exceto quando entramos na fisiologia. De repente, quando chegamos ao desempenho humano, mudamos de libras-pé por minuto, que é a que usamos regularmente, para coisas como, aqui está um estudo que vi recentemente, a desinibição da citocromo C, transferase redutase em 1. E suplemento tomando 6 alunos do último ano do ensino médio. Então você dá uma olhada nesse material e o lê, e há uma boa ciência nele. O que isso sugere sobre o desempenho? O que isso me diz sobre libras-pé por minuto? O que isso me diz sobre potência? O que isso me diz sobre a capacidade de trabalho? Basicamente, nada. De onde esse estudo tiraria a importância para nós? É muito fácil. E se eu obtivesse uma dica ou sugestão no estudo que alterasse a maneira como treinamos para melhorar a capacidade de trabalho, agora isso seria significativo. E não até. Não poderia recomendar mais enfaticamente que aqueles que estão na posição de tomadores de decisão que afetam o condicionamento físico das Forças Armadas que nos tirem de cena como fornecedores comerciais. Não fizemos nada de bom para vocês. Há mais fraudes, mentiras e absurdos no meu setor do que em qualquer outro que eu conheça. Isso é horrível. E os militares estão acreditando no anzol, na linha e na chumbada. Gancho, linha e chumbada. Se o combate fosse um esporte da divisão da NCAA,
toda a sua equipe de treinamento seria demitida. Livrar-se-iam de todos vocês. Qualquer pessoa que estivesse fazendo treinamento físico seria afastada do trabalho. Isso é verdade, John? John jogou na NFL. Há um grande descompasso entre minha percepção de suas necessidades e o que está sendo feito atualmente. E o problema não são os soldados. O problema é o problema dos soldados. Mas a culpa não é dos soldados, é dos vendedores comerciais. São os vendedores comerciais. E eu sou um grande defensor do livre mercado. Portanto, é uma coisa meio estranha. Há anos venho refletindo sobre essa mensagem de que este é um lugar errado para o livre mercado. E não sei se essa é a resposta ou não, mas sei que é preciso haver um mecanismo transparente e competitivo para avaliar os programas de condicionamento físico. E se uma pessoa lhe disser que tem um programa que fará a diferença, acho que você tem o direito, o ônus, a responsabilidade e uma parte fundamental da responsabilidade intelectual de perguntar qual é o efeito. Qual é a eficiência disso? Quanto tempo levaria para obtermos esse efeito? E qual será o impacto ao longo do caminho? E qual é a capacidade de trabalho dos atletas que estão fazendo esse programa? Agora, esses testes que escolhi aqui, adivinhe? Eu não vou escolhê-los. Deixarei que outra pessoa os escolha. Alguém quer comparar seu programa com o que estamos fazendo. Tudo bem. E, a propósito, não tenho medo de descobrir que há uma abordagem melhor para fazer as coisas do que o método CrossFit. Porque, adivinhe só, desenvolvemos nossa carta de modo que qualquer avanço no desempenho que possa usar dados mensuráveis, observáveis e repetíveis, e que me proporcione maior capacidade de trabalho, nós o adotaremos. Meu compromisso é com o desempenho humano, não com o meu método. Você entende? Nosso método é aberto o suficiente para que, se ele surgir, nós o veremos. E estamos esperando por ele, estamos procurando por ele, porque tudo o que eu quero fazer é melhorar o desempenho humano. Perguntas?